Pela terceira vez consecutiva, o Brasil terminou em primeiro lugar no quadro de medalhas nos Jogos Pan-Americanos. Uma bela conquista para encher a gente de alegria e de orgulho dos nossos atletas. O Brasil encerrou a edição de Toronto, no Canadá, com 257 medalhas, sendo 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. E o repórter da TV Brasil, Paulo Garretano, acompanhou tudo de pertinho. Seja muito bem-vindo aqui ao estádio, Paulo. Muito obrigado, Dani. Boa tarde. E aí, Paulo, conta pra gente como foi acompanhar essa semana de competições lá em Toronto. Dani, as competições paralímpicas, elas são sempre muito ricas em histórias, né? Então tem a competição, tem os resultados, tem os recordes, tem as marcas impressionantes desses atletas, mas também tem as lições de vida. E foram essas histórias que a gente foi buscar e que impressionam as pessoas e que deixam também marcas em quem trabalha com esses atletas, né? Eles são atletas, mas atletas que passam, além do esforço, do rendimento, passam uma lição de vida importante, acho, para todo mundo que acompanha o movimento paralímpico. Nos Jogos Pan-Americanos nós ficamos em terceiro lugar, que é uma ótima colocação, mas nos Jogos Pan-Americanos, né, de Toronto, ficamos em primeiro lugar pela terceira vez. A que você atribui esse sucesso do paradesporto brasileiro, hein? Deu para perceber alguma coisa de lá? Dani, essa é uma pergunta que o próprio Comitê Paralímpico não consegue responder e evita responder. Na verdade, o que acontece? Eles evitam essa comparação, né? Porque existem muitas teorias, mas nada que você possa comprovar ou justificar por que o esporte paralímpico hoje tem resultados melhores que o esporte olímpico. É um sucesso. Enfim, é um sucesso. Qualquer comparação ou qualquer teoria pode ser injusto com um lado ou com o outro. Por exemplo, algumas pessoas defendem que os países da Europa, países de outros continentes, não investem tanto no movimento paralímpico como o Brasil investe. Outra teoria é de que no Brasil existem mais atletas com deficiência que participam dos Jogos. E, enfim, e tem também a teoria de que nós temos uma geração muito boa de atletas paralímpicos, né? Vamos pegar pelo futebol, por exemplo, futebol de 7 e o futebol de 5. Nós tivemos nos últimos anos, os melhores jogadores do mundo são brasileiros, né? No Parapan, medalhas em Paralimpíada, enfim. É uma geração muito boa que talvez a gente não tenha conseguido no futebol convencional, né? Quanto tempo que a gente não tem o melhor jogador do mundo eleito no futebol convencional? Então essa também é uma teoria. Agora, no movimento paralímpico, o que a gente percebe? Existe uma dedicação muito grande do atleta. Em todos os esportes. Em todos os esportes. Existe um trabalho muito forte das confederações e do comitê, né? E existe o quê? Patrocínio. O movimento paralímpico brasileiro é um dos, no mundo, que mais recebe patrocínio. Essa pode ser uma explicação. Agora, quando você diz que o atleta paralímpico se esforça muito, não significa que você está dizendo que o atleta olímpico não se esforça. Então, qualquer tentativa de explicar isso, você pode estar sendo injusto. Eu acredito, pessoalmente, que a gente tem hoje uma boa geração de atletas paralímpicos. E, por isso, a gente consegue esses resultados aliado a um trabalho sério, a um trabalho de investimento. Você que caminhou bastante lá pela cidade de Toronto, você pôde ver, né, como está a acessibilidade. Toronto estava preparado para receber tantos atletas com deficiência. E você acha que nós estaremos preparados em 2016 também para receber tantos atletas que virão aqui ao Rio de Janeiro? Toronto, claro que se preparou para o Parapan, mas Toronto é uma cidade pronta para pessoas com deficiência. Eu diria que Toronto não é uma cidade adaptada para pessoas com deficiência. Toronto é uma cidade que foi pensada para essas pessoas, né? Ela não foi preparada especificamente para o Parapan. Em relação às arenas, em relação aos aeroportos, em relação a restaurante, a metrô, é uma cidade completamente acessível, né? Os atletas ficam impressionados com isso. Então, os atletas costumam dizer o seguinte, que não basta uma rampinha, né? A gente percebe o seguinte, vamos pegar o exemplo do aeroporto, que a gente sabe que o aeroporto é o lugar onde todos os atletas vão passar, com certeza. Sim. Alguns podem frequentar uma arena, outros outra arena, mas o aeroporto é o que todo mundo vai passar. Então, no aeroporto de Toronto, você percebe que ele foi planejado e feito e construído, pensado na pessoa com deficiência, atleta ou não, né? Não é um aeroporto com adaptação, não é um aeroporto que tem uma rampinha, é um aeroporto que tem a rampinha, que tem todas as informações em braille, que tem funcionários para atender essas pessoas. Então, a gente percebe essa diferença. De algum lugar que se preparou para receber, que se adaptou. Que vai ter que ser adaptado ainda. Que vai ter que ser adaptado e de um lugar que foi pensado para essas pessoas. E eu acho que é isso que o atleta sente a diferença. É claro que o Rio de Janeiro, essas adaptações são muito boas.
E os atletas precisam disso. Se está igual a Toronto, não. Está muito diferente ainda. Mas eu acredito que para o evento, as adaptações e as mudanças vão surtir efeito. Agora, o mais importante, Dani, é o que a gente percebeu lá, é a mudança de mentalidade em relação à pessoa com deficiência. E é isso que a gente precisa trabalhar. Não é pensar só em adaptação, é pensar em mudar esse pensamento, ou seja, preparar o espírito do torcedor brasileiro, preparar para receber essas pessoas, e não uma coisa de adaptação, entende? Eu acho que atletas. Essa é a principal diferença. Muito obrigado, Garritano, por dividir com a gente essa experiência maravilhosa e parabéns para os nossos atletas paralímpicos, né? Muito obrigado, Dani, parabéns aos atletas, e agora é Paralimpíada pensar, né? É isso aí, bola para frente, né? Mais medalha vem aí.